Lucas 22, versículo 35. Diz assim, Lucas 22, a partir do 35. E perguntou-lhes, quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem, ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? E eles responderam, nada. Disse-lhes então, mas agora quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir de mim o que está escrito, e foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram, Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu, é o bastante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua igreja, que aqui hoje o Senhor reúne. Pedimos que esse mesmo Espírito que a igreja reúne, aqui reuniu, use agora a Tua palavra para abençoar, salvar e edificar, para a glória mesmo do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você sabe viver o hoje? Você sabe viver aquilo que nós chamamos o dia de hoje, o agora, o momento em que estamos vivendo? Porque alguém já disse que a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo lembrando do passado, ansioso para com o futuro e acaba perdendo o hoje, o agora. O momento em que de fato se dá a vida. Porque o que passou é passado, o futuro é muito daquilo que a gente faz agora, no hoje. Por isso a coisa mais sábia a fazer é se aprender a viver o hoje. Tanto que há muitos versículos que falam a respeito disso, por exemplo, o Salmo 95, versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvirdes, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Ah, pastor, eu já ouvi muito a Deus na minha vida, já servi ao Senhor, aí começa a contar aquele quilhão de testemunhos. Ok, amém, graças a Deus. Mas e hoje? O que você está ouvindo hoje? O que é para o hoje? Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não queira colocar a sua vida amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta, é o suficiente. Cada dia o seu problema, você não dá conta nem do problema do hoje, está querendo resolver o problema do amanhã. Está dando conta nem do hoje. Lucas 12, 28. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós. Que vós? Eu, você. Homens de pequena fé. Deus cuidou ontem, Deus cuida hoje, Deus cuidará amanhã. Para que você seja liberto para viver o hoje. Então você fica tão preocupado com amanhã, como se Deus não existisse. Como se tudo dependesse da tua força.
da tua engenhosidade, quando na verdade tudo começa com a graça doadora diária daquele a quem chamamos de Pai. O mesmo Pai que cuidou de você ontem, cuida de você hoje. Como cuidará de você amanhã? Como você se sentiria se o seu filho e sua filha chegasse angustiado para você dizendo: papai, você vai me dar comida amanhã? Você vai cuidar de mim amanhã, papai? Você vai me amar amanhã? Você vai querer o meu bem amanhã? Que conversa é essa? Eu te amo sempre. Posso ficar triste, mas continuo te amando. Você foi salvo pela graça, e pela graça que eu vou continuar te salvando. E aqui Jesus, você sabe, ele está prestes a viver a sua paixão, a viver a sua dor, a sua cruz. E ele sabe que o dia que chamaram de hoje vai mudar, porque ele começa a dizer assim para os seus discípulos: olha, aquele tempo de fama, aquele tempo de popularidade, aquele tempo em que as pessoas vinham atrás de nós, aquele tempo que a multidão gritava: bendito aquele que vem no nome do Senhor, esse tempo está passando. Esse tempo está acabando. E vai entrar agora um tempo, um novo hoje, de cruz, de embate, de provação, de luta. A mesma multidão que ovacionava a mim chegando em Jerusalém, muitos deles vão agora dizer: crucifica, crucifica, crucifica. E ele passa então a dar algumas instruções para os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que decidiram andar com ele, a viverem agora no novo hoje. Porque o hoje ia mudar. Instruções a respeito desse viver o hoje, em diferentes circunstâncias, que cabem a nós também, que vivemos nessa luta de situar a nossa vida no hoje, aprender a viver esse tempo, embora muitas vezes em circunstâncias adversas e diversas. Como que a gente aprende a viver o tempo chamado hoje, segundo as instruções de Jesus? Então, a primeira coisa a saber, irmãos: nenhum hoje é igual ao outro. O hoje de hoje não é o hoje de ontem. Aquilo que deu muito certo ontem pode não dar certo hoje. Aquilo que funcionou lá na igreja, a Assembleia de Deus do Rio Branco, pode ser que não funcione na Assembleia de Deus do Rio Branco 5 anos depois. Quanto mais na Igreja Presbiteriana Brasileira do Japão. Por quê? Porque os contextos mudam, as realidades mudam, as coisas se transformam, ou seja, os tempos mudam, e as coisas também. As coisas também. E a gente fica lutando para termos assim uma filosofia, uma tradição, um jeito de ser, um jeito de viver as coisas que seja atemporal, que sirva para cada e toda época, porque isso
Isso é mais confortável, isso nos poupa o trabalho de pensar, nos poupa o trabalho de nos autoconfrontar, de rever conceitos, valores, é mais fácil. Mas a verdade é essa, o tempo está passando, e não é só o tempo que está passando, as coisas estão mudando. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Tanto é que 12 capítulos atrás, no capítulo 10, quando ele envia os 70, ele diz assim: olha, eu estou enviando vocês vão pregar o evangelho, vocês não levem bolsa, vocês não peguem sacolas, vocês não se preocupem com sandálias. Não precisa te preocupar com nada. Mas agora vos digo, agora, olha só, versículo 35. Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Responderam, não. Faltou nada, Jesus. Amém. Mas continua. Disse-lhes então, mas agora, quem tiver sacola, pegue. Como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, vem do manto e compre uma. Então, se tem alguém lá que é desse nosso tipo de querer as coisas, regras, leis intransponíveis, uma tradição a seguir, ia dizer assim, mas Jesus, 12 capítulos atrás o Senhor tinha dito outra coisa. Quando o Senhor disse assim para a gente que a gente podia ir sem se preocupar com bolsa de viagem, sem se preocupar com sandália, isso daí não era uma filosofia ministerial que o Senhor estava nos ensinando, de fé e confiança em Deus? Não. Não. Eu estava dando uma instrução para aquele tempo. Uma instrução para aquele tempo. Mas agora os tempos são outros. As coisas mudaram. Por isso a instrução é outra. Então a vida cristã não é uma filosofia. Não é uma ideologia. Não é sequer uma teologia. É um segmento de uma pessoa. Porque a gente diria assim, mas Jesus, assim fica muito difícil. Pois é, fica impossível, por isso que tem que andar comigo. Cada dia. Tome a sua cruz, siga-me, eu vou te falando, olha, o tempo está mudando. Seu filho já não está mais com 4 anos, está com 12. Não é mais daquele jeito, é esse caminho agora. Você já não é mais uma pessoa de 20 anos, você já está passando dos 30, deixa eu te falar algumas coisas. Não, mas Senhor, eu sempre fiz assim, deu certo. Pois é, mas agora os tempos são outros. Anda comigo. Abre o coração, ouve, deixa de ser teimoso. Você está acabando aí com o seu casamento porque você acha que ia viver uma paixão eterna. As fases mudam. As fases mudam e você quer uma lei intransponível. A pedra sou eu. Fica comigo. Por quê? Por que a gente a cada tempo, a cada hoje, a gente não pode soltar de Jesus e deixa que agora eu vivo com as minhas ideias? Mas eu tenho que a cada hoje me aproximar dele. Jesus, o hoje de hoje já não é mais o hoje de ontem, permanece a mesma instrução. Por quê? Porque Jesus muda de ideia o tempo todo? Não. Mas é porque a vida, a realidade, é complexa demais. É complexa demais. Não cabe nas nossas receitas de bolo.
Não cabe nas nossas receitas de família, não cabe nas nossas receitas de igreja, não cabe. E a gente quer que caiba para a gente ficar no controle, mas não cabe. Por isso há momentos que o que a gente precisa não é de uma filosofia, não é de uma teologia, o que a gente precisa é de revelação. Revelação. Você lembra quando Davi se tornou rei de Israel? Os filisteus não esperaram um dia se levantar contra ele. Ele busca o Senhor e o Senhor lhe diz: olha, vá pelo caminho das amoreiras. Ele foi e venceu. Passou um tempo, os filisteus se levantaram de novo, os mesmos inimigos. Ele poderia dizer: agora eu já sei como é que faz. Eu já tenho experiência. Podia se estabelecer uma regra, como se vence filisteus, indo pelo caminho das amoreiras. Mas ele consulta de novo a Deus. E Deus diz: não, agora não. Eles, aliás, estão te esperando, é ali mesmo. Estão te preparando emboscadas, é ali mesmo. Vá pelo caminho de trás. Porque aquele hoje já não era mais o hoje do ontem. Outra circunstância. O Pedro passa a noite inteira pescando, não pesca nada. Aí vem Jesus de manhã e diz assim para ele: Pedro, vai de novo lá para as águas e lança a rede. Pedro poderia virar para Jesus e dizer assim: Senhor, olha, não é por nada não, o Senhor não me leve a mal. Mas eu nasci praticamente aqui nesse lago. Eu sequer me lembro se eu primeiro aprendi a andar ou se eu primeiro aprendi a pescar aqui. Eu nunca vi isso que o senhor está falando, ir pescar essa hora do dia, dá certo. Você viu alguma vez aí, Tiago? Você viu aí, João? Também não vivemos não, João. Mas, pela tua palavra, eu vou. Sabe aquela obediência constrangida? Aquela coisa assim: eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo. Eu vou fazer porque é ele que está falando, mas olha, eu sei que não vai dar certo. Só vou fazer porque é ele que está dizendo. E aí foi a maior pesca que ele experimentou na vida. Maior pesca que ele experimentou na vida. Porque deu ouvidos à palavra de Jesus. Deu ouvidos à instrução que ia contra tudo aquilo que ele tinha aprendido e pensava. Então seja aberto. Esteja disposto a cada momento. Olha, eu nem digo que você vai precisar ir até Jesus e pedir conselho. É bom ir. Mas pelo pouquinho que eu conheço a Jesus, Ele vai vir falar com você. A questão não é se Ele vai falar. A questão é se você vai ouvir. E dizer: ok, eu vou rever. Eu vou considerar. Estou inclusive disposto a mudar. Ou não. Ou não. Ou vai se apegar àquilo que sempre entendeu,
creu. E por isso que, olha, Miqueias 6:8 é um dos textos que a gente não apenas tem que sublinhar na Bíblia, mas guardar no coração. Porque diz assim: ó homem, ele te declarou o que é bom. Porque a pergunta era, afinal de contas, o que Deus quer que eu faça? Ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Humildemente. Andes humildemente com o teu Deus. Andes humildemente com o teu Deus. Amém, Jesus. Eu vou obedecer. Amém, Jesus. Eu não penso assim, mas eu vou rever. Amém, Jesus. Eu não queria assim, mas sob a tua palavra, eu vou obedecer. Amém. Para a glória dele, a alegria tua, minha. Não tem bênção maior do que ouvir e seguir a voz de Jesus. Então, segundo, não deixe a consciência do amanhã estragar, atrapalhar o teu hoje. Porque às vezes a consciência do amanhã nos ajuda a viver o hoje, com certeza. Por exemplo, se eu sei que tenho uma prova amanhã, é claro que hoje eu vou me preparar para a prova. Pelo menos eu acho. Se eu sei que amanhã vai chover, eu procuro o guarda-chuva hoje. Mas às vezes a consciência do amanhã acaba atrapalhando hoje. O sujeito está lá na festa de aniversário, emburrado, mau humor, cara fechada. O que foi, fulano? Não, sabe o que é? Que eu tenho uma prova semana que vem, estou angustiado, estou preocupado. Ok, mas é semana que vem, né? Não é hoje. É hoje? Não, é... Então come o bolo. Se alegra. Vive. Vive. O sujeito está aqui, está só ouvindo. A cabeça está lá na conta que tem que pagar amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Onde eu vou passar amanhã? E está assim. Tá ali é nadadaço. Não consegue pôr o pé, fincar o pé. Não, está sempre... Coisa ali. Parece um astronauta. Está sempre viajando. Angustiado. Porque se tem uma pessoa que era plenamente consciente do depois, mas não deixava o depois impedi-lo de viver o agora, o momento, era Jesus. Por exemplo, ele foi ressuscitar o Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar o Lázaro. Só que ele viu lá a Maria e a Marta chorando, e os judeus que estavam com ela chorando. E o que ele fez? Chorou. Chorou. Ô Jesus, você não vai ressuscitar o Lázaro daqui a acho que menos de 5 minutos? Vou. Está chorando por quê então? Porque é hora de chorar.
A Marta está chorando, vou ficar aqui dando risada. Eu sei que eu vou ressuscitar o Lázaro, mas ela não. Então, na hora de risadas, é hora de chorar. Deixa eu chorar aqui com ela, que você está me atrapalhando. É hora de chorar. E também o contrário aqui, ele está prestes a ser traído. Vai ser preso injustamente. E lá em Marcos diz que antes deles saírem do cenáculo, eles cantam um hino. Me diga uma coisa, você sabendo que 9 horas da manhã do outro dia você vai ser crucificado, você vai conseguir cantar alguma coisa? E ele, vamos cantar um hino. Por quê? Porque era a hora de cantar um hino. Ele sabe, ele diz assim, ó: pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito, e foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Aí você me pergunta assim, tá bom, mas como é que eu faço? Porque falar é muito fácil, como é que eu faço para não deixar a minha consciência do amanhã me estragar o hoje? Bom, eu só consigo pensar em 2 coisas. Uma é você entregar o futuro nas mãos de Deus. Entregar o amanhã nas mãos de Jesus. Senhor, o que eu vou fazer amanhã? O que vai me acontecer amanhã? A luta que eu vou lutar amanhã? Tudo isso que angustia-me o coração a respeito do amanhã, é muito para mim, eu entrego nas tuas mãos. Entrego. Como diz lá o Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Antes, fazei os vossos pedidos conhecidos a Deus, com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então entrega, é como se fosse assim uma fórmula. Para cada preocupação, uma oração. Coração ficou angustiado, transforma numa oração. Se ajoelhou, orou, levantou, ficou angustiado, se ajoelha de novo. Vai entregando, vai entregando, vai entregando. Orai sem cessar. Lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a primeira coisa é essa, entrega o futuro nas mãos dEle. E aí então faz uma oração muito das sábias. Senhor, o amanhã já está nas tuas mãos. Mas o que me cabe hoje? Qual é a minha porção para o hoje? O que eu posso fazer agora? Porque talvez eu não possa colher o que eu gostaria de estar colhendo hoje, mas hoje eu posso plantar alguma coisa, talvez. Talvez hoje eu não possa já entrar em Canaã, mas hoje eu posso dar um passo em direção. Talvez hoje eu não tenha condições de fazer tudo o que eu gostaria, mas talvez hoje eu possa fazer alguma coisa. Talvez eu não possa resolver o problema do meu filho, mas eu posso ajudar. Tomar uma atitude hoje que possa dar encaminhamento. Não vai resolver o problema, mas vai dar encaminhamento. Então, eu não posso fazer tudo, tem coisas do amanhã que só nas tuas mãos podem estar, mas o que pode estar na minha mão hoje? Que cabe a mim hoje? Eu devo fazer hoje?
Qual é a porção para o hoje? O que cabe a mim hoje? Então eu lembro, por exemplo, quando Tatiana estava grávida, da Manuela. E a gente tinha saído da nossa cidade, saído da nossa casa, a gente foi para uma outra cidade, para lá um treinamento missionário. A gente nem sabia que vinha para cá. Nem sabia. Mas para ficar 4 meses, lá numa outra cidade, num outro lugar, num outro aposento. E aí ela começa a passar muito mal, muito mal, muito mal. Vomitando, emagrecendo. E indo no hospital, e hospital bom, médicos competentes, atenciosos. Mas nada resolvia. Teve uma vez que a gente passou o dia inteiro no hospital. Aí deu aquela melhorada, fomos para onde a gente estava residindo. A gente nem entrou em casa. Começou a passar mal de novo, eu peguei o carro e aí eu orei. O que eu posso fazer? E aí me veio assim. Eu entendi assim. O problema é que ela não está se sentindo em casa. O hospital é bom, o médico é bom, o tratamento é bom, mas me veio isso. E aí eu orei, olha, vai se tentar mais uma terapia, se não der certo, eu já sei o que eu tenho que fazer. E não deu mesmo. Peguei viagem de 6 horas, casa. Só foi no hospital no dia que chegou, ainda no SUS, nunca mais foi. Então tem hora assim, irmãos, que não dá para fazer tudo, mas talvez alguma coisa, que em oração, Deus vai te falar. É o que você pode fazer. É a porção do hoje. É a porção do hoje. Por isso, que diz assim, que o Senhor é bom e justo. E por isso ensina o caminho aos pecadores. Ensina o caminho aos pecadores. E por fim, você pode acreditar que tudo o que você precisa para o hoje, não é que vai te ser dado, já foi dado. Já foi dado. Seu sustento não vai, já foi dado. Talvez o que você precisa é rever algumas coisas, fazer algumas contas, tomar algumas medidas, mas o que você precisa para o hoje, você já o tem. Deus não chega atrasado. Amém. Interessante é que os discípulos chegam para Jesus, ouvindo Jesus falar, não, agora o tempo é outro, então quem tiver bolsa, pegue a bolsa, quem tiver sacola, pegue a sacola, quem tiver manto, vende, compre uma espada. E aí os discípulos levam ao pé da letra a coisa e falam assim, ó Senhor, temos 2 espadas aqui. E aí Jesus disse, é o bastante. É o bastante por quê? Porque não era para usar sequer uma. Não era para se usar sequer uma. Tanto que muitos entendem que a melhor forma de entender se o texto é dizer que Jesus está dizendo assim, é o bastante, chega dessa conversa. Mas é verdade
que aquilo que você precisa para o hoje não é que vai te ser dado, já foi dado. E se você precisar mais para o amanhã, te será dado também. E aí você diz assim, bom, então se o que eu preciso para o hoje já está dado, e que eu precisar para amanhã me será dado, então eu não preciso fazer nada? Não, você precisa fazer duas coisas. Primeiro é ir lá ver o que já te foi dado. Ver o que você já tem. Sempre a palavra para as pessoas angustiadas com seus problemas, muitas das vezes, quando se achegaram aos profetas, a Jesus, o que ouviram foi isso. O que você tem? Moisés, lá naquela discussão com Deus, não dá para eu ir, eu não tenho recursos suficientes para ir, Senhor. Qual foi a pergunta que Deus faz para ele? O que você tem nas mãos? Uma vara. Então, é com a vara mesmo que você vai. A viúva lá que perde o marido, vem um credor, quer levar os filhos, vai lá para o profeta Eliseu, diz assim, olha, meu marido morreu, agora vem um credor, está querendo levar os meus filhos, o que eu faço? O Eliseu diz assim, o que você tem em casa? Uma botija de azeite. Então é com a botija de azeite mesmo. Os discípulos chegam para Jesus, melhor mandar esse povo embora, já está anoitecendo, eles vão ficar com fome, dá vocês de comer, mas o que a gente vai dar de comer para eles? O que vocês têm? 5 pães, 2 peixes, me dá cá. Então a pergunta é a seguinte, o que você já tem? E segundo, olhou, viu o que tem, vai trabalhar com o que tem. Deus te deu as laranjas, você faz a laranjada. Deus te deu 3 cores, cian, amarelo e magenta. E com essas 3 cores dá para fazer todas as demais, com preto e o branco para dar o tom. Deus te dá as pedras, você pega as pedras e constrói a ponte. Você olha assim, a tendência é falar, é pouco. Mas sabe o que eu já aprendi? Que à medida que você vai trabalhando, e Deus vai abençoando, depois você chega à conclusão que o que te foi dado não apenas era o bastante, mas mais do que o bastante. Mais do que o bastante. Porque ele diz, Paulo fala, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não são algumas, não são muitas. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, uma coisa você pode ter certeza. O que você precisar para o hoje, para amanhã, não vai faltar. O que precisa é você ir ver o que foi dado e, com a bênção de Deus, trabalhar. Não é só o bastante, mas se provará ser o bastante e mais que o bastante. Eu lembro de ter assistido uma vez um filme de um menino com síndrome de Down. E tinha uma cena que era assim, ia ter uma corrida com outros meninos na mesma situação.
E aí foi dada a largada, o menino saiu na frente. Faltavam assim alguns metros para ele cruzar a linha de chegada. Ele ia vencer a corrida. Só que quando faltavam alguns metros para ele cruzar a linha de chegada e vencer a corrida, um coleguinha dele tropeça e cai. Do lado dele, assim, cai. E aí, ele para. Ele não prossegue, ele para. Os outros passam, mas ele vai lá, levanta o colega, e os dois chegam juntos. Chegam juntos. E eu vejo isso como uma parábola. Porque não é verdade que a gente fica tão preocupado com a nossa corrida, onde a gente tem que chegar amanhã, que a gente se torna gente irritada, gente nervosa, que detesta ser interrompida. As pessoas estão atrapalhando a gente da gente chegar onde a gente tem que chegar. A nossa corrida, para a gente vencer, para a gente conquistar, para a gente ser. Eu acho que é por isso que Deus, na sua palavra, insiste tanto com a gente tomar cuidado para que com essa ansiedade do amanhã, a gente acabe deixando de fazer o que é bom e o que é certo aos olhos dele no nosso hoje, no nosso agora. O que acaba sendo ruim não só para o nosso hoje, mas também para o nosso amanhã. Porque aí a gente fica um monte de gente com as suas medalhas no peito e indo em terapia. Puxa, eu deveria ter parado. Eu deveria ter ajudado. Se olha no espelho e só vê a medalha. Então é por isso que eu termino te dizendo a última e maior verdade que a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina e Jesus assina. Você só precisa ter só uma preocupação na tua vida. Só uma. Fazer o que é bom e certo aos olhos de Deus hoje. Hoje. Agora. Só essa. Todas as demais coisas, todas elas, sem exceção, inclusive o futuro, Deus cuida. Só tenha, em nome de Jesus, uma preocupação na sua vida: fazer o que é bom, ser o que é certo, hoje. Todas as outras coisas, inclusive o futuro, Deus cuida. Como Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.